O pessoal da época chamava ele de virtuoso. Eu talvez fosse, não é? Mas ele era um cantor, segundo a crônica da época, ele era um cantor, um barítono, tinha uma voz de barítono muito bonita, e ele era violoncelista de primeira qualidade. Eu tenho cá minhas dúvidas sobre o virtuosismo dele, porque ele era um empresário, dirigia a fábrica de cerveja, etc. e tal, e depois que fundou a Bavária, ele foi entrar também no projeto da construção de uma outra cervejaria no estado do Rio de Janeiro, mas ele também foi administrador de escola, da escola alemã em São Paulo e tudo mais, ele deu uma contribuição grande lá, então ele era um sujeito muito ocupado. E você sabe que para você tocar um instrumento, um violoncelo, violino, esses instrumentos, aliás, qualquer instrumento, você tem que ter uma dedicação muito grande, não é? Então, mas pode ser que sim, ele, inclusive, foi responsável pela apresentação, pela organização de pelo menos uma ópera de origem alemã em São Paulo. E ele trabalhou muito, foi muito amigo, foi muito próximo de um músico paulistano que morreu muito novo, de ataque cardíaco aos 28 anos, o Alexandre Levy. Esse sim é considerado um cara, um músico excepcional. Infelizmente morreu cedo, mas tem muita coisa dele que está sendo redescoberta, está sendo estudada e tudo mais. E o Stupakov era parceiro deles, eles se davam muito bem. Inclusive, o Stupakov teve com ele 48 horas antes da morte do Alexandre. E o Alexandre, a gente presume que ele tenha morrido de ataque cardíaco na mesa de jantar com a família, um dia lá qualquer, que eu não me lembro agora a data, tipo 1894, por aí. Mas o Stupakov fez parte de um quarteto de cordas que existiu em São Paulo, do qual fez parte, inclusive, um irmão do Carlos Gomes, que é o maestro aqui de Campinas. Foi muito famoso na época. Eles acompanhavam, eles não só fizeram uma série de apresentações sozinhos, como também participaram de outros espetáculos musicais. Foi um negócio interessante. Esse é um aspecto da vida do Stupakov muito atraente. Também foi, a gente descreveu, acho que isso da melhor forma possível no livro. Onde a gente fala sobre Heinz Cunning, o executivo da Brahma. Ele era parente do Johann? Filho Filho único do homem. Johann. Ele era o único filho homem. O Koenig morreu em 1938 e ele então assumiu a diretoria financeira da Brahma, enquanto um outro assumia a presidência. Mas parece que isso tudo foi combinado, que ele queria ficar na diretoria financeira para tomar conhecimento de todos os negócios da Brahma e tudo mais, e assumir a presidência sabendo tudo a respeito da empresa. É o que eu imagino, né? E ele já fazia parte da direção da empresa antes. Então, o que acontece? Depois da morte do pai dele, 3 anos depois, ele assume a presidência da Brahma e vai presidir a Brahma até 1967. Bom, sobre ele é muito difícil falar qualquer coisa, porque esse homem era extremamente fechado. Ele nunca deu uma entrevista, ele nunca apareceu em público, ao que parece, não tem nenhum registro dele nos jornais de época, a não ser os registros de assembleia de empresa, dizer lá que foi presidida pelo fulano de tal, tal, mas só isso, mais nada, nada se sabe a respeito da vida pessoal dele, das preferências dele e tudo mais, do pai, a gente ainda sabe bastante coisa, alguma coisa, mas não, era um sujeito, o pai, né? Era uma pessoa também muito fechada, de certa forma, mas não tanto quanto o filho. O filho bateu todos os recordes aí que se possa imaginar de pessoa avessa a qualquer tipo de publicidade. O grande mérito dele foi o seguinte: numa época que é uma tendência natural de todos os ramos de indústria, você. É o que você tem visto historicamente. Um determinado ramo, uma empresa cresce bastante, ela acaba absorvendo outras e etc. e tal. Então, o filho do Johann, né, o Heinrich, ele foi responsável na Brahma por essa política de consolidação da empresa em nível nacional e também o responsável pelo crescimento também, pela absorção de muitas outras empresas no período.
E por uma política também financeira, uma política que o pai dele também sempre foi muito competente nisso. Ele, com muita competência, gerenciou a Brahma na parte financeira, na parte dos investimentos, etc. E tudo aquilo relativo à produção cervejeira e venda. Ele foi muito competente. A Brahma nunca teve prejuízo, não é? Aham. Foi crescendo, o lançamento de novos produtos, ele foi responsável por isso também, responsável, então, pelo avanço territorial da Brahma pelo Brasil afora. Então, foi um administrador excepcional. Então, Entendi. e essa história dele também a gente procurou contar da melhor maneira possível. O Henry está comentando ali que na época do Henry Kuning, a Brahma saiu de cervejaria local para nacional. Imagino Foi. que isso foi realmente um salto absolutamente ousado, né? Além de adquirir diversas cervejarias, mas também a própria expansão da Brahma, né? Mas agora, de Como é que qualquer essas maneira, marcas elas interferiram na questão dessa expansão da própria Brahma? desculpa, como é? Como é que as marcas elas auxiliaram nessa expansão? O Henry está comentando que a Brahma Extra foi criação do Henry Kuning também, né? Sim, mas também, olha, se você observar a história dessas cervejarias todas, era uma prática comum registrar uma série de nomes de cervejas que nunca foram utilizadas comercialmente. A Brahma deve ter registrado dezenas de marcas diferentes e, ao mesmo tempo, também que procuravam lançar cervejas novas, ou bebidas novas de tempos em tempos, por uma razão ou por outra. Podia ser, por exemplo, por razão econômica. Você lançar uma cerveja de qualidade média num período de crise, de período de queda da renda da população, dos consumidores de cerveja, aconteceu isso com a Fidalga na época do Johann König, na véspera, peraí, logo depois que começou a Primeira Guerra Mundial, ele lançou a cerveja, então, a Fidalga. Né? Segundo eles disseram, como é que era, meu Deus? Era fidalga no gosto e popular no preço, qualquer coisa assim. Foi o carro-chefe da Brahma durante 10 anos. Então foi necessário lançar uma cerveja cujo custo de produção não fosse muito alto para garantir a receita da cervejaria. E aí isso foi alcançado. Então, dependendo da época, se o concorrente lançasse uma cerveja com características novas, você procuraria também acompanhar, tá certo? Para ele não te Uhum. ganhar no mercado. Então, daí que veio a história também da Brahma Chopp, na década de 30. Então, realmente, ó, mas isso acho que é uma prática normal. E essa questão de avançar pelo território brasileiro, você vai ver aí que no começo do século XX, nos primeiros anos, né, da década de 10, aliás, de 1900, houve uma tentativa de formação de um cartel que uniria a Brahma, a Antártica, a Bavária e outras cervejarias, né, para formar um cartel para tomar conta do mercado brasileiro. E cartéis, nessa época, não eram proibidos. Só depois, na década de 30 ou 40, que surgiu a legislação proibindo cartel. Por isso mesmo que a fusão da Brahma e da Antártica teve que ser examinada aí pelo CAD. Eu não conheço o processo, e foi aprovado depois. Né? Mas Levou bastante tempo, né? Eu lembro que essa fusão ela foi comentada durante um bom tempo, né? Gerou uma polêmica muito grande e no final a Brahma teve que se desfazer da Bavária, se eu não me engano, né? Para daí sim, então ser aprovada essa fusão, né? pois é. Então, o que eu digo é o seguinte: se ele não tivesse a iniciativa de sair comprando cervejarias por aí, o O Henry negócio está que parecia confirmando interessante, que o CAD obrigou a venda da Bavária. Desculpa te como? interromper. O Henry está Né? comentando aqui que o CAD obrigou a venda da Bavária. Sim, obrigou, não é? Agora, o filho do Koenig, o Heinrich, ele é uma questão da época, de momento. Ele, inclusive, tentou comprar na década de 30, num momento de crise na Antártica, numa briga feroz lá entre os descendentes dos fundadores da cervejaria. Isso também está no livro. É uma coisa extensa, uma história complicadíssima, né, da Antártica. Num determinado momento, ele tentou comprar a Antártica, tá?
Sendo que a Antártica tinha feito proposta de compra para a Bavária lá no começo do século XX e tal. Então essa coisa sempre existiu. Ela era, como é que eu vou dizer para você, latente. A partir do momento que surgiu a oportunidade de você comprar uma cervejaria, você sendo dono de uma cervejaria, você iria comprar. É a lei eu acho que para mim isso aí é uma lei dentro do mercado, tá certo?